Boiô, boiô! Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Ideciri Awodelez Arcel e estou aqui por mais uma semana para poder interagir com cada um de vocês a respeito da religião tradicional Yorubá, do culto de Ifá, o culto dos orixás, dentro dessa tradição que eu já pratico como iniciado há 24 anos. E você que está assistindo aqui o vídeo pela primeira vez, nosso canal existe já há 6 anos no ar. Existem vários vídeos publicados no qual eu falo a respeito da tradição Yorubá. Aproveita, entra aí no nosso canal, dá uma pesquisada e veja todos os nossos vídeos. E para você que já está acostumado a assistir a gente, muito obrigado por mais uma vez estar prestigiando o nosso trabalho, e você que deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, não perca o seu tempo, manda o WhatsApp nesse número aqui que está aparecendo na sua tela, o número 11 950 73 9466. Nesse WhatsApp vocês se informam de tudo o que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Eu aproveito a oportunidade para dizer que nós só estamos com a agenda aberta agora a partir do mês de agosto e setembro. E nesses 2 meses eu estarei atendendo junto com o meu mestre, o Babá Ifani Ogunlolá, a quem eu trago ao Brasil desde 2017, para me ajudar a propagar o culto de Ifá e a religião tradicional Yorubá de uma forma saudável, tá bom? E a partir de outubro eu retomo os meus atendimentos sozinho. Então aqueles que já quiserem deixar consultas pré-agendadas, tanto para agosto como setembro, outubro até novembro, já pode, porque a demanda está um pouquinho alta e dessa forma eu vou conseguir te atender se assim for o seu desejo. Dito isso, pessoal, eu venho fazer esse vídeo com muito respeito a todos os sacerdotes e sacerdotisas que também desempenham um trabalho falando da religião tradicional Yorubá na internet. A finalidade desse vídeo não é chatear, desrespeitar, ofender ou magoar ninguém. É apenas compartilhar os conhecimentos que eu obtive praticando essa tradição já há 24 anos para que as pessoas tenham um entendimento. Eu sou brasileiro, não sou nigeriano, não sou um Yorubá nativo, mas eu convivo com Yorubá desde os meus 10 anos de idade. Hoje, completei agora no último dia 9, inclusive agradeço a cada um que carinhosamente se manifestou, me desejando felicitações, 34 anos de vida. Então são 24 anos convivendo com o povo Yorubá. E embora eu não seja um nigeriano, um nativo, eu venho com muito respeito a essa cultura e tradição que eu escolhi por amor seguir na minha vida, compartilhar com cada um de vocês a respeito desse assunto, respeitando aqueles que pensam diferente daquilo que aqui eu vou dizer. Você que assistiu o vídeo até o final e gostar, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações. Todo domingo a gente coloca vídeo aqui. Eu pretendo, a partir do 2º semestre desse ano, começar a organizar produções apenas para inscritos ao canal, membros do canal. Então, se você ainda não é membro, se inscreve, porque a partir desse 2º semestre vai ter novidade para vocês que são inscritos aqui no nosso canal, tá bom? E compartilhem pelo link original, enviando via WhatsApp, compartilhando nas redes sociais de vocês, nos ajudando a levar as informações que aqui serão disponibilizadas para o maior número possível de pessoas. E a grande questão que eu vou abordar hoje muitas pessoas me enviaram, na realidade nos últimos 2 anos, uma questão da qual eu optei em não argumentar por muito tempo na internet para evitar polêmicas e desgastes desnecessários. Porém, nos últimos 2 dias, eu tenho recebido constantemente mensagens na página do meu templo, no Facebook, das pessoas perguntando se é correto ou não consultar o Erindilogum e Daxá Erindilogum ou Orixá Didá, jogo de 16 búzios, no que nós chamamos de Opon Ifá. Opon Ifá, para quem não conhece, Opon é tábua, bandeja, Ifá faz menção ao fato de que é uma bandeja própria do culto de Ifá. E muitas pessoas me questionando se é correto consultar os 16 búzios em cima do Opon Ifá. E aí eu venho compartilhar com vocês a minha visão. Em primeiro lugar, eu produzi hoje mesmo, esse vídeo está indo no ar no domingo,
mas não tem problema eu falar. Eu estou gravando hoje, terça-feira, dia 11 de maio, 12 de maio. Hoje é dia 12 de maio, estou gravando terça-feira. Para ser didático e vocês entenderem. Então eu produzi um artigo que está no meu perfil do meu Instagram. Quem quiser me achar no Instagram é só procurar lá no Instagram @zarcel_elessiri, vai aparecer aqui para vocês. E na página do meu templo no Facebook, que é uma página também bastante conhecida porque ela existe desde 2012. Eu produzi um artigo no qual eu explico o seguinte: o Opon Ifá, originalmente ou tradicionalmente, ele não pertencia ao orixá chamado Orunmila. Ele pertencia ao culto do orixá Xangô e era chamado de Opon Xangô, que aqui no Brasil foi substituído pela famosa gamela. Quase todos os assentamentos de Xangô feitos no candomblé, o pessoal usa gamela para colocar Xangô. Na terra Yorubá, eles usam uma tábua de madeira que eles chamam de Opon Xangô. Ou seja, tem lá o Odo Xangô, que é o pilão. Em cima do pilão fica uma tábua chamada Opon Xangô, que é considerada uma esposa de Xangô. E aí eu já explico por que é considerada uma esposa de Xangô. E bem em cima da tábua fica uma panela, um prato, cujo dentro fica as pedras de Erdunará, que são as pedras sagradas do culto de Xangô, pedras que os iorubás acreditam que são fragmentos de meteoro, ou pedras de raio, ou pedras que foram atingidas por raio, e que é a principal pedra do orixá Xangô, né? Nesse caso, nesse sentido, o Opon Xangô, ele era muito parecido com o Opon Ifá, e até hoje é usado no culto de Xangô. E por que é considerado esposa? Porque para os iorubás, todos os orixás masculinos, o seu recipiente, aonde ele fica acomodado ou aonde os ícones ficam acomodados, é considerada esposa daquele orixá. A panela que fica Exu é chamada de Agberu Aya Exu. A panela que fica o nosso assentamento de Ifá é chamada de Aya Ifá. A cabaça que fica o Obatalá, Ibá Obatalá, é chamada de Aya Obatalá. E o Opon Xangô era chamado de Aya Xangô. Ocorre que, por questões míticas, históricas e culturais, os Babalaô também pegaram a utilização da bandeja, mas passaram a chamar de Opon Ifá. E o Opon Ifá, ele tem 3 finalidades básicas no culto do orixá chamado Orunmila. Qual é essa finalidade? A finalidade de, durante a consulta do Ikin Ifá, você espalha sobre ele um pó amarelo sagrado chamado Hierossum, e vai marcando, conforme os sinais, conforme a quantidade de Ikin que fica na mão, os sinais que irão configurar aquele Odu, né? Essa é a principal finalidade do Opon Ifá. A outra principal finalidade do mesmo é, durante o ebó daquele Odu que surgiu na consulta, o que nós chamamos de ebó-iru, você marcar tanto o Odu principal da consulta, como alguns Odu que nós chamamos de mensageiros, e lá é feitas as recitações e as rezas que compõem a realização do ebó-iru, para que aquele sacrifício seja bem recebido e traga manifestações positivas na vida do ofertante. Essa é a segunda principal utilização do Opon Ifá. E a terceira e última utilização do Opon Ifá dentro da religião tradicional Yorubá é ficar no chão, aonde em cima ficará o assentamento de Ifá, por uma questão muitas vezes de estética, enfim. É isso. Além disso, o Opon Ifá é usado para marcar o Odu e se realizar magias que nós chamamos de Akosé Ifá, que são magias de Ifá. Dito isso, gente, essa é a principal forma. O que ocorre? Na terra Yorubá existem 2 versões para a criação do Idachá Erindilogum ou Orixá de Idá, o jogo de 16 búzios. Muitos Babalaô acreditam e defendem que o orixá Orunmila compartilhou alguns versos de Odu com o orixá Oxum.
sua esposa, e que Oxum então teria recebido de Orunmilá a autorização para criar um oráculo no qual ela utilizasse esses Odu que ela aprendeu. E aí foi criado um oráculo que dá acesso a 12 Odu, 12 possibilidades de interpretar, sendo 17 configurações, considerando desde o que nós chamamos de Opira, que é todos os búzios fechados, que não é um Odu, até o 13º, 14º, 15º e 16º búzio aberto para cima, que em muitos lugares também não são considerados Odu interpretáveis, tá? E existem variações regionais do nome dos Odu, por exemplo. Dito isso, os sacerdotes que acreditam que Oxum teria criado Erindilogum através do conhecimento que ela adquiriu com Orunmilá, o Erindilogum seria um Ifá de fácil compreensão, ou seja, que não exige tantos anos de treinamento para que a pessoa pudesse fazer a consulta. E aí, para ser didático, é importante as pessoas entenderem o seguinte: na terra Yorubá, para a pessoa ser formada Babalawo, ela precisa aprender Ifá. E o Ifá, você leva cerca de, no mínimo, 10 anos para aprender ele e ter a possibilidade de consultar Ifá para outras pessoas. O Erindilogum, uma pessoa que tem uma memória muito privilegiada, na terra Yorubá, ela também demora cerca de uns 5 a 7 anos para aprender esse sistema de consulta oracular e consultar para outras pessoas. Na terra Yorubá, não é feito treinamento de Erindilogum ou de Ifá virtual, através de curso online, através de livros ou apostilas. Isso muitos nigerianos fazem para poder conseguir transmitir algumas informações aos estrangeiros que, em sua maioria, têm dificuldade de aprenderem da forma tradicional, da forma como os sacerdotes nativos aprendem. Dito isso, é importante as pessoas entenderem que essa é uma das versões. Existem outras versões, que são as versões ditas pelas famílias de Orixá, que o Erindilogum não é um mecanismo que veio do Orixá chamado Orunmilá, e sim que o próprio Olodumare, ou seja, o Deus, teria dado esse oráculo principalmente ao Orixá chamado Obatalá, e que Obatalá teria ensinado primeiro Oxum e depois alguns outros orixás sobre a utilização desse oráculo. Lembrando que na terra Yorubá, e isso não sou eu quem estou dizendo, existem vários sacerdotes sérios comprometidos com o ensinamento tradicional e que dizem o mesmo, não são todos os sacerdotes de orixá que aprendem Erindilogum, Ikin ou Apeleifá. O Ikin e o Apeleifá, apenas os sacerdotes de Orunmilá, chamados Babalawo ou as Yanifá, é que aprendem. Os sacerdotes de orixá, principalmente Obatalá, Iemoja, Oxum, Xangô, Oiá, Exu, Obaluayê, que fazem uso do Erindilogum. Outros orixás como Ogum, Oxóssi, Egbeorum, Logun Edé, por um exemplo, não tem o uso do Erindilogum no seu culto. É importante as pessoas entenderem isso na terra Yorubá. Eu não estou aqui falando dos cultos afro-brasileiros, Candomblé, Umbanda e outras nações, tá? Dito isso, gente, é importante vocês entenderem o seguinte: para a família de orixá que entende que o Erindilogum não tem relação com o culto de Orunmilá, eles preferencialmente utilizam esse instrumento aqui, que nós chamamos de até, que literalmente quer dizer peneira, tá? Ou seja, essa aqui é uma peneira principalmente usada pelos devotos e sacerdotes do orixá Xangô, né? As peneiras, por um exemplo, do culto de Obatalá, normalmente serão só de uma única cor, uma cor mais uniforme, e assim varia. Ou então, quando eles não têm a peneira, eles normalmente usam um pano da cor predominante do culto daquele orixá.
Então sacerdotes de Obatalá vão lançar os búzios em cima de um pano branco, sacerdotes do culto de Xangô vão lançar os búzios em cima de um pano vermelho, e os outros orixás, cada um vão usar a cor predominante do seu culto. Além disso, não existe problema algum da pessoa consultar em qualquer outra superfície. Agora é importante as pessoas entenderem o que é e o que não é tradicional. Por um exemplo, nos versos de Erindilogum, tem um verso do Irosum, no Erindilogum, no jogo de 16 búzios, que diz assim: quando nós lançamos Irosum e o vemos em cima de uma peneira, Orixá diz que essa pessoa deve fazer sacrifícios. Ou seja, na maioria dos versos do jogo de 16 búzios, que são versos diferentes dos versos de Ifá, né? É importante as pessoas entenderem isso. Se faz menção à peneira, chamada de até, né? Ou seja, não faz menção ao Opon Ifá. Muito importante as pessoas compreenderem isso. Dito isso, se nos versos faz menção à peneira, o mais tradicional é a pessoa consultar os 16 búzios na peneira. Mas se a pessoa não tem uma peneira e quiser usar qualquer outro instrumento, pode. Isso não vai fazer o jogo dela ser ruim, ser melhor. Agora é importante as pessoas entenderem que, olhem a configuração da peneira. Ela é uma peneira reta, né? A minha tá um pouquinho assim dobrada, porque eu normalmente essa eu não uso em consulta, ela fica de enfeite na frente do meu assentamento de Xangô e eu deixo ela em pé, e aí com o tempo ela deu uma envergada. Mas é uma peneira reta, ou seja, ela não tem nada que faça uma espécie de alteração na sua superfície. Por quê? Porque se o búzio cair de uma forma que a sua queda tenha uma interferência, fica complicado do sacerdote identificar. Por um exemplo, o Opon Ifá, eu admiro quem consegue jogar os 16 búzios no Opon, mas imagina se o búzio cai numa superfície tão dura como o Opon Ifá, e se ele eventualmente nessa queda ocorre de cair na sua beirada. E muitas vezes, através dessa queda na beirada, de alguma forma, isso acaba interferindo no posicionamento do búzio ao ponto do sacerdote não conseguir identificar se a face aberta ou a fechada. No caso, a aberta é a que é aberta pela natureza, e aquela que nós abrimos, nós homens, eu considero ela fechada, e aí o indivíduo tem uma dificuldade de compreender qual a face que está ali posicionada, né? Ou se isso de alguma forma interferir no momento em que o búzio bate ali, ele bater duas vezes, porque o ideal, se vocês observarem, é o sacerdote consultar o Erindilogum e em uma só queda ele já se posicionar. Não é bom o búzio ficar batendo, né, mais de uma vez na superfície na qual ele foi lançado. Por isso, os iorubás, eles preferem uma superfície que no momento em que o búzio caia, ele se acomode imediatamente. É muito importante as pessoas compreenderem isso. Outra questão, muitos usam o Opon Ifá para consultar o Pelé Ifá. Não tem nada de errado nisso, mas também não é o mais tradicional. Por que não é o mais tradicional? Pelo mesmo motivo. Quando você lança o Pelé, ele caindo numa superfície muito dura, corre o risco dele bater duas vezes. Então, normalmente, nós optamos em usar esse instrumento chamado Niopelé ou Apopelé, que é uma bolsa na qual nós usamos para guardar o Opelé Ifá e que também usamos para posicionar o Opelé e lançá-lo no momento da consulta. Dessa forma, é importante as pessoas entenderem que a religião tradicional urubá é uma só, mas cada orixá tem o seu culto e cada culto tem os seus instrumentos sagrados para serem utilizados. E que, por um exemplo, não é saudável, se eu vou fazer um ritual para Obatalá, eu pegar o Iroqueifá e rezar para Obatalá usando o Iroqueifá. O Iroqueifá, ele é um instrumento usado para que eu possa despertar um Ilá.
Quando eu vou rezar para Obatalá, eu vou usar o sino sagrado de Obatalá chamado Adidja. Adidja, porque não é porque são divindades de um mesmo panteão que eu posso pegar símbolos de uma divindade e usar no culto da outra sem um critério. Eu até tenho esse direito, mas eu deixarei de estar fazendo aquilo que é tradicional. É importante as pessoas entenderem que na religião tradicional iorubá eu não tenho o direito de falar isso é certo, isso é errado, mas nós podemos dialogar sobre o que é tradicional e o que não é tão tradicional, o que é mais modernidade. A questão do uso do Aponifá para consultar o Erin de Logum se trata mais de uma modernidade por uma questão de estética do que algo tradicional, porque o Aponifá ele não pertence ao culto dos demais orixás, ele pertence ao culto de Orunmilá, e no culto de Orunmilá não existe a utilização dos 16 búzios. No culto de Orunmilá, o orixá Orunmilá, nós usamos ou o Iquim, ou o Apeleifá, ou o Obi, ou o Orobô, como ferramenta oracular para nos comunicarmos com essa divindade. No culto de Exu, nós usamos o Obi, o Orobô ou o Erin de Logum para falar com Exu. Nós não usamos o Iquim e o Apeleifá para ouvir os desígnios de Exu ou as mensagens de Exu para nós. É importante as pessoas compreenderem isso, que a religião ela é uma só, mas que cada culto tem os seus elementos e a sua tradição, e que a partir do momento que eu faço uma mistura desses cultos, eu acabo descaracterizando os mesmos. Além disso, gente, é importante dizer o seguinte: existem muitos sacerdotes do culto afro-brasileiro, principalmente do candomblé, pessoas que foram ou não foram iniciadas no Ifá, usando o Aponifá por uma questão de estética e o Iroquê-Ifá substituindo aquele sino que o pessoal do afro-brasileiro chama de Adijá. É importante as pessoas entenderem o seguinte: da mesma forma como eu, por não ser do candomblé, não posso ir numa loja e comprar um Adijá e sair tocando Adijá, daqueles feitos como usado no candomblé na minha casa, porque é um desrespeito a esse instrumento religioso que pertence à cultura afro-brasileira, é importante os sacerdotes do culto afro-brasileiro entenderem que quando eles fazem uso do Aponifá ou do Iroquê-Ifá dentro do culto afro-brasileiro chamado candomblé, eles estão descaracterizando a tradição deles, ou seja, a tradição afro-brasileira, e estão desrespeitando os símbolos sagrados usados na religião tradicional iorubá. Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Mesmo os sacerdotes que praticam o candomblé e que foram iniciados no Ifá, é importante entenderem o que? Vocês no candomblé devem usar os instrumentos e as indumentárias tradicionais do candomblé. Não é porque eventualmente passaram por um procedimento litúrgico na religião tradicional iorubá que isso dá o direito de misturar os dois cultos de uma forma que acabe descaracterizando ambos. Isso não é positivo, isso não é saudável, porque nós estamos falando de uma religião que está totalmente relacionada à ancestralidade. Então, se o candomblé tem os seus costumes e a religião tradicional iorubá tem os seus costumes, se deve ao trabalho dos antepassados. E quando nós alteramos isso, de certa forma, nós estamos desrespeitando os nossos antepassados que trabalharam para manter viva aquela tradição e aquela cultura. Gente, por mim, eu ficaria aqui mais 30 minutos falando sobre esse assunto, porque realmente é um assunto muito amplo e muito complexo. Mas para que o nosso vídeo não fique mais longo do que já ficou, eu prefiro encerrar aqui, pedindo a todos que tenham compreendido o que foi falado. Em nenhum momento eu estou aqui no vídeo defendendo verdades absolutas ou dizendo o que é o certo ou o que é o errado. Eu não tenho esse direito, mas eu estou aqui colocando para vocês o que eu aprendi dentro da religião tradicional iorubá e compartilhando que existem costumes que são tradicionais e costumes que não são tradicionais. E aí obviamente, cabe a cada indivíduo
escolher aquilo que bem entende e praticar da forma que se sente melhor, mas sempre levando em consideração. É muito importante a gente entender e compreender o motivo e a razão dos elementos dentro do culto para que a gente possa usá-los com consciência e não simplesmente usá-los de uma forma se preocupando apenas com a beleza ou com a questão da estética e deixando o mais importante, que é a espiritualidade e a cultura e a ancestralidade para trás, tá bom? É isso, meus queridos. Domingo que vem estaremos juntos novamente. Espero que todos vocês até lá estejam bem protegidos e amparados e que possamos nos ver em breve. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos, pelos ouvidos atentos. Um grande abraço e tchau, tchau.